E para começar esse jogo, eu precisava trazer alguém que entende como poucos sobre visão, planejamento e propósito. A gente já se conhece há algum tempo, e eu admiro não só o profissional que ela é, mas a mulher por trás dos projetos. Alguém que transforma sonho em espaço, e ideias e experiências. Hoje o nosso bate-papo é sobre o novo jogo da inovação, como a arquitetura e a automação estão redesenhando o mercado. Comigo aqui, engenheira civil, arquiteta, urbanista, empresária, mãe e esposa, Ivani Ganzer. Iva, antes da arquiteta existe a mãe, esposa e mulher. Como você consegue envolver tudo isso dentro dos seus projetos? É tranquilo a minha rotina, porque a mulher sempre dá conta de um monte de coisas juntas, né. Eh, Tenho sim família, tenho casa, sou esposa, sou mãe, tenho 2 filhas, mas assim eu consigo, já tenho 25 anos de profissão, então eu consigo, já tenho bem definido e ainda consigo fazer minhas atividades, tiro o tempo para mim e consigo dar uma assistência que eu julgo boa para todos os meus clientes, estar sempre presente nos projetos, nas obras, para mim está excelente assim. Eu brinco que eu ia me aposentar com 20 anos de profissão, depois com 25, mas eu não consigo. Quando a gente gosta do que a gente faz, não tem jeito. Aí coloca amor e vai embora. Iva, você tem um estilo muito próprio e ao mesmo tempo consegue traduzir a essência de cada cliente. Como é esse processo de leitura, de entender quem está do outro lado do tabuleiro e transformar isso em um projeto com a sua assinatura? Certo. Isso para nós aqui no escritório é uma é lei. Nenhum projeto deve ser igual ao outro, porque eu sempre falo que nossos projetos são únicos, porque cada cliente é um, e não importa o tamanho do sonho, a gente faz do pequeno ao grande. O importante disso é você identificar certinho o sonho, o desejo e as necessidades do cliente, fazer um briefing, um plano de necessidades, entender o que o cliente precisa, e quanto mais próximo você estiver dele, conhecer mais a realidade dele, melhor. Então, a gente foca em cada projeto, é o que eu falo sempre, que projeto todo mundo faz. O diferencial é você estar junto, conhecer a realidade do cliente e entender a realidade do cliente. Isso faz com que a gente tenha sucesso, nos nossos projetos. Muita gente ainda acha a arquitetura como algo estético. Mas na prática, quando o arquiteto conduz um projeto desde o início, o jogo muda completamente. Na sua visão, qual é o verdadeiro impacto dessa presença estratégica dentro da obra? Para nós aqui no escritório, sempre o mais importante é a função, porque a maioria das vezes nem tudo o que é bonito funciona, nem tudo que é conceito funciona. Então, assim, muitas coisas que até olhando uma obra acabada assim você não vê, como a altura de manométrica de água, essas coisas com as torneiras que hoje em dia Sim, a gente tem. Então, assim, para nós a gente foca no que é funcional, a gente deixa assim, a gente se preocupa assim com o conforto, com a beleza, com a com a estética. estética, com certeza, mas a gente consegue reunir os 2. Então assim, com uma experiência já que a gente tem de muitos anos, a gente consegue trazer exatamente isso para o cliente. Mas é algo muito desafiador junto com o É cliente, assim. Porque desafiador, o mas cliente sempre quer algo muito bonito, só que não é funcional. E você tem que convencer ele que nem sempre as coisas vão se sim, sim, casar, mas né? a gente tem bagagem para isso, então assim, eu tenho bagagem e realmente quando a gente coloca isso para o cliente é o que realmente funciona e o que não funciona. Muito além só de estética, a gente procura sempre colocar na obra o que realmente funciona, entende? Assim como dimensão de espaço, mobilidade, iluminação, ventilação natural, trazer o verde para dentro, tudo o que for assim realmente funcional, que a gente enxergue que possa trazer o melhor para o cliente, é o que a gente coloca para ele. E essa bagagem, ela vem através de quê? De feiras que você visita? Como que funciona esse conhecimento de produto versus... Eu estudo há 25 anos. Eu fiz engenharia civil, depois eu fiz segurança, justamente para poder ter essa bagagem para mim, poder dar o melhor para os nossos clientes. Então depois eu fiz especializações, eu faço muitas feiras, todo ano, esse ano que vem vou de novo para Milão, a gente vê as tendências, a minha equipe também vai, eu sempre mando alguém quando eu não posso ir, então a gente tem uma bagagem grande para discernir o que é funcional e o que não é, o que a gente pode colocar sem perder a essência, sem perder a identidade do cliente e sem deixar a casa linda, maravilhosa. Ou seja, está sempre se atualizando com as tendências. Certeza? É o que eu falo, eu ainda não parei de estudar.
Eu ainda não parei de estudar. E eu acho que ninguém deve parar de estudar, porque a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. E eu ainda falo todos os dias. A gente aprende todos os dias na obra, com a pessoa mais humilde que tem lá. A gente tem que estar disposto a isso, eu acho que é isso. Nós percebemos que o comportamento do cliente vem mudando ao longo do tempo. Como você usa a sua experiência, né, para colocar tecnologia e ter uma experiência para o seu cliente? Então, a gente tem visto que, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão se permitindo investir mais nelas mesmas, ou assim, em suas casas, não só depois da pandemia, mas eu também acredito que as pessoas que estão aqui não conheciam tantas coisas ou não investiam nisso, em tecnologia, em super casas, como a gente tem feito bastante casas de fazenda, casas do campo, casas na cidade também, então as pessoas estão se permitindo. Porque antes elas davam outros valores, não só pela pandemia, mas porque elas estavam construindo a sua base, penso eu. Aí agora elas estão se permitindo. E antigamente, até um tempo atrás, não se dava valor muito para interiores, para tecnologia, e hoje as pessoas estão, já conseguiram é, solidificar a sua base, então hoje elas estão se permitindo ter uma casa, investindo melhor na Era muito rústico tecnologia. antigamente, é isso? Era muito rústico, quem chegou aqui no início já sabe que a maioria das pessoas chegou aqui de como era a cidade foi criada, eu praticamente cheguei aqui no início da cidade, então assim, eu acompanho a história, eu conheço a história todo o desenvolvimento da cidade, então assim, eu sei que as pessoas que estão aqui são pessoas que batalharam e que hoje podem se permitir a ter um conforto, a investir numa casa, porque antes elas investiram na sua base, tá? Essa é a grande importância do arquiteto dentro dos projetos, né? Mostrar para o cliente as modernidades, as Sim, coisas boas, né, que trazem, né, para o sim. mercado. Trazer para o cliente o que tem de melhor. Por exemplo, nessa casa que até você está participando, Sim, a gente está fazendo a automação, tanto de iluminação, que é dimerizável, a gente está fazendo a parte de aspiração central, sim. é tudo automatizado. Então, assim, até a programação dos aparelhos, esqueci o nome agora, Cenas de rotina. as cenas de rotina. Você pode programar para o ar-condicionado desligar a tal hora. Eu acordo às 7 da manhã, lá em casa a gente acorda às 7 da manhã. 7 horas da manhã vai desligar o ar, vai abrir a persiana, sabe? Então tem tudo isso que a gente pode oferecer para o cliente, essas facilidades que a automação nos dá. Ivan, agora eu vou falar um pouquinho da minha área junto com a sua. Tecnologia. As pessoas ainda vê a automação como uma coisa muito luxuosa, uma coisa muito de glamour, né? Mas nós sabemos que a automação ela também traz muito benefício, né? Sim. Como segurança, economia, praticidade. E como você consegue adequar isso dentro dos seus projetos? Trazer experiência para o seu cliente? Então, hoje o cliente, como eu falei antes, ele está se permitindo a ter as coisas boas e as coisas que realmente funcionam. A gente também tem uma demanda, eh a gente está com um quadro difícil de arrumar funcionário, geralmente para serviço de casa. Então, assim, tudo que a gente colocar, tudo que a gente facilitar para o cliente, é um Simplificar investimento a que vida você vê dele, em né? outros países, não existe essa função de secretária, né, do lar. Praticamente não existe. Existe, assim, alguém que vai fazer uma faxina, uma coisa assim. Então, assim, hoje em dia a gente procura deixar as casas cada vez mais otimizadas para elas caminharem sozinhas, porque eu acho que no futuro aí a gente vai ter, hoje existe os robôs, aspiração mesmo. Aspiração, colocado o aspirador aí com o sistema que Isso. você nos colocou para o cliente, que vai permitir que ele mesmo faça, que seja uma Olha, coisa que fácil de se executar, porque eu acho que a mão de obra para essa área está ficando cada vez mais escassa. Então a gente traz o melhor para o cliente e já vai preparando ele para ficar mais simples na casa, caso o futuro aí, que já eu acho que é bem próximo, a gente já tenha falta desse serviço. se a gente pudesse definir o futuro da arquitetura em uma só frase, qual seria? Primeira coisa que eu falo é a função, Uhum. sustentabilidade e hoje é a conexão. Trazer todos os elementos, por exemplo, a biofilia, trazer todos os elementos para que a pessoa realmente se sinta em casa, que a casa tenha alma, que ela se reconecte. Hoje em Energia. dia, pôr o pé no chão, trazer o verde, isso tudo dá uma sensação de natureza, que é o nosso verdadeiro nascer.
digo assim. Então, tudo que a gente puder trazer, remeter a isso, os estilos, água também trazer para perto das casas, o verde, a biofilia, tudo que for de natureza, eu acho importante que as pessoas estão dando muito valor a isso. Está caindo aquela coisa de modernidade. Nem tudo que é moderno é bom, faz bem. Eu acho que é a reconexão da O pessoa rústico, né? onde, no ambiente em que ela está. Eu acho que isso vai ter muito valor, além da tecnologia, claro, da função e sustentabilidade. Ivan, eu vou falar agora sobre o mercado de trabalho. Hoje, muita gente quer o checkmate rápido, ser visto, ganhar reconhecimento, escalar. Mas poucos entendem o valor da constância da entrega e o tempo de maturação. O que você diria para essa nova geração de profissionais que quer vencer, mas às vezes esquece de jogar o jogo completo? Primeiramente, eu diria para eles: coloquem amor em tudo o que vão fazer. Estudem sempre e estejam presentes, principalmente nas queixas do cliente, saibam entender as queixas de um projeto que deu errado, de qualquer coisa, mas estejam presentes, sejam presentes. O cliente sempre espera de nós, ele confia na gente, ele Sim, entrega o lar, seja a obra comercial, ele entrega para a gente fazer. Então, assim, não é fácil não construir uma carreira. Eu tive muitos clientes também que me desapontaram, mas eu nunca me deixei levar por isso. Você coloca amor no que você faz e se der errado, refaça, você aprende sim. refazendo, é só assim que a gente aprende. Com certeza vai ter muito erro no caminho, mas só você colocar amor e ir escalando degrau por degrau. Você não pode querer chegar e já ter sucesso. Ninguém consegue isso. A minha mãe costumava dizer que uma galinha de grão em grão enchia o papo. É, Então, esse assim, ditado é antigo. isso. Formiguinha, o trabalho de formiguinha. Começa e vai devagar e persiste. E coloca amor em tudo que você faz. Aí não tem erro. Ivan, hoje a automação residencial, né, como é chamada, é usada hoje em vários ambientes, tanto corporativos como residenciais. Como que você enxerga isso? Como que você consegue mostrar para o seu cliente a importância da automação hoje na vida deles, para ter como experiência e você ter algo que realmente traga facilidade para seus clientes? Você falou a palavra. Eu enxergo facilidade. Não é só Uhum. um investimento, ela tem um excelente, eu acho que é o custo-benefício que a gente fala, porque o cliente investe, mas vai trazer muito benefício. É como eu falei, no caso da automação das lâmpadas, dimerizável, quando você quer um ambiente mais Confortável, relaxante, mais aconchegante. confortável, Sim, para trazer aconchego, você pode regular a intensidade da luz. Quando você quiser programar, por exemplo, para desligar um ar-condicionado, para sim, acionar um alarme, o que você precisar, então a automatização traz tudo isso. Eu acho que ela vem trazer comodidade e conforto para o cliente. E a modernidade também, porque, como eu falei antes na outra pergunta, eh, a gente está ficando carente de pessoas para trabalhar, principalmente em residências. Ninguém mais quer assumir esse papel, todo mundo, graças a Deus sim. também estão estudando, tentando crescer, trabalhar em outros empregos, então assim, a nossa tendência para o futuro é que essa classe vá diminuir muito mais ainda, que hoje já é escassa. Então, a automação, nesse caso, como a gente colocou aspiração, essa parte toda de tecnologia, vai fazer toda a diferença para o cliente na casa, no comércio, onde a gente achar melhor instalar, onde a gente quiser colocar. Então, Sim. assim, eu acho que o custo-benefício é bem, é excelente em relação ao que ele vai ter de retorno. Ivan, vamos para a nossa última pergunta do podcast. Como que é o seu jeito de liderar com a sua equipe? E que dica você daria para os novos empresários que querem construir uma equipe de sucesso? Então, eu falo sempre que vestir a camisa e investir também, tá, em pós-graduações, em coisa assim, é importante, porque a gente Sim, tem que estar sempre atualizado. Em feiras também, eu sou uma pessoa que invisto em pós-graduações e também da turma aqui. Hoje nós somos em 6, nós já fomos em 8 pessoas no escritório, mas a gente está com uma equipe mais alinhada e redonda. Então eu acho que além disso, eles têm que vestir a camisa, todo mundo falar a mesma língua e o cliente sempre vai ter razão, porque ele colocou na gente um sonho, uma expectativa, então a gente está ali para sim. realizar, fazer o nosso papel, que é isso. Então, eu acho que sucesso é você estar
em constante evolução, buscando a cada dia ser melhor, como eu falei anteriormente, projeto todo mundo faz. O diferencial tem que estar nas coisas que a gente oferece para o cliente, na nossa entrega, certo? Então, esse é a nossa meta aqui do escritório, e eu acredito que seja um diferencial, porque a gente está sempre presente em todos as execuções de obra, assim como resolvendo os problemas. Problema todo mundo tem, obra dá problema? Dá. Obra dá dor de Bastante. cabeça? Dá Dá. dor de cabeça. Eu costumo brincar que eu já branqueei meus cabelos com obra. Obra dá muita dor de cabeça. É, mas já caiu. E eu, Mas já e eu, até caiu. e eu costumo dizer também que é normal e que a gente tem que fazer essa parte. Eu já tive clientes que já me falaram assim, ah, Iva, você foi até minha psicóloga. Muito bem, a gente tem que resolver para o cliente quer isso, quer contratar um profissional que facilite as coisas para ele, que realize o sonho, mas não só isso, que resolva. Ah, deu um problema, você sabe que vai ter na obra, mas que resolva, que o negócio dele, que o sonho dele não fique no meio do caminho, que realmente seja realizado. Eu acho que é isso para mim, sucesso. E além da constante busca de evolução, crescimento e conhecimento. Iva, define uma frase de quando você começou a sua carreira e até onde você chegou. 3 palavras, vou te resumir isso: visão, conhecimento e entrega. Eu acho que é isso que eu resumo desde quando eu comecei, lá do ano 2000 até hoje.